Olá, eu sou o Rafael Martins, estou aqui no MacCast Carreiras. Essa aqui é uma iniciativa do Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie e do Share, que é uma empresa de educação para o mercado de comunicação e marketing. Esse conteúdo vai estar disponível no MacPlay e nas redes sociais do Mackenzie. E eu estou aqui para a nossa primeira ilustre entrevista com ele, que é um cara que eu admiro muito já há muito tempo. Luiz Passetti, muito obrigado por estar aqui com a gente no MacCast Carreiras. Fala, Rafa. Na verdade, obrigado pelo convite. Eu que admiro aqui, é o inverso, né? É uma admiração mútua. Principalmente, a gente está falando de carreira, principalmente eu acho que a capacidade de reinvenção que você tem. Mas estou muito feliz. Eu já disse para você que sempre é um desafio estar do outro lado aqui, né? Geralmente eu estou entrevistando, mas vai ser uma grande conversa. Que legal, Passetti. Cara, como eu falei no início, assim, a gente tem uma admiração mútua aí, e tu é o cara da tecnologia, da inovação, né? Nosso jornalista aí da Forbes e de vários lugares. Eu queria, para a gente começar esse nosso bate-papo, que tem por objetivo entender como tu chegou onde tu chegou, né? Como era o Passetti menininho lá, o que ele aspirava para sua carreira e como que foi essa trajetória para que a gente de alguma forma possa inspirar aí quem for assistir a tua entrevista. Então eu queria, para começar, que tu falasse de onde tu é, onde tu nasceu, como foi a tua infância. É quase uma sessão de terapia, é isso né? Aí. É legal porque eu acho que vai resgatando algumas coisas, né? Quando você falou um pouquinho do que era a conversa, eu fui resgatando algumas coisas. Cara, meu nome é Luiz Gustavo Passetti, eu nasci na cidade de Osasco. Para quem não está acostumado aqui, é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, bem pertinho de São Paulo. Nasci numa área periférica, continuo lá, cresci, continuo lá. Eu tive... Acho que o jornalismo, a comunicação não era um sonho inicial, assim, não. Na verdade, a minha trajetória foi uma trajetória muito de curiosidade. Eu trabalhei muito de muitas coisas, então eu comecei trabalhando na feira. E eu pegava todo o dinheiro da feira para fazer curso, né? Na época a gente ainda tinha curso de datilografia. Eu peguei só, na verdade, o finzinho ali um pouco tinha curso de datilografia, curso para trabalhar em escritório, esses cursos de profissionalização. E o dinheiro que eu trabalhava na feira, eu colocava em curso. Eu digo que eu fui promovido na feira, porque eu trabalhava na banca de verdura e legumes. Depois eu fui trabalhar com frutas. Promovido porque o valor agregado da fruta é maior. A fruta é mais cara. Então, tinha um pouco... Mas assim, era uma experiência... Enfim, era uma necessidade, né? Foi uma experiência muito boa em termos de trabalho, de resiliência. Quantos anos tu tinha? E aí eu tinha por volta de 15 para 16. E eu comecei... E sabe por que eu comecei a trabalhar na feira? Naquela época a gente... brincava muito na rua e tal, jogava bola, mas era uma fase em que a minoria dos meus colegas tinha PlayStation. E a gente se reunia para jogar na casa de um ou outro, eu acho que talvez dois. E eu queria muito um PlayStation. Eu nunca tive videogame, eu queria muito um PlayStation. E eu fiquei enchendo o saco da minha mãe. Mãe, na verdade, eu não fiquei enchendo o saco da mãe pra ela comprar, porque eu já sabia que não ia rolar. Sim. Mas eu falei, mãe, me ajuda a conseguir... Eu tava na feira esse dia, me ajuda a conseguir trabalhar aqui para ver se eu consigo comprar esse PlayStation. E no fim foi assim, foi desse jeito que eu comecei. A motivação foi o PlayStation. Foi o PlayStation. E conseguiu comprar? Consegui. E consegui financiado por... Quem financiou o PlayStation pra mim foi o pai de um amigo que já tinha PlayStation. Mas eu paguei direitinho ali, todas as parcelas. Já ganhou crédito desde o começo. Já ganhei crédito. Mas esse foi um exercício marcante e interessante, porque às vezes parece tão distante do hoje, sim, né? Mas eu acho que ele diz muito sobre... É que muitas vezes, né, as pessoas olham, o Passetti tá lá toda semana em grandes eventos, viajando, vários lugares do mundo. Parece que sempre foi assim, né, Passetti? E na verdade, pelo contrário, eu nem conseguiria imaginar. E eu tive um contexto, Rafa, e aí essa época da feira, essa época que eu comecei que eu tinha muito interesse por melhorar profissionalmente, né? Talvez eu não tinha nem a noção de que eu viria para São Paulo, trabalharia em empresas e tal, mas eu vivi um momento muito difícil da minha vida. Os meus irmãos, eles tomaram um caminho do crime, os meus dois irmãos, né? E aí eu vivenciei isso na minha família. Eu tive um irmão depois que ele foi assassinado, isso já faz mais de 25 anos, e isso foi também algo que eu não desassocio da minha história, não tem como, porque
eu tive muito próximo de ir para o crime. Eu vivi no ambiente do crime, mas eu tinha ali elementos que me tiravam dali. E além desses elementos de querer comprar o PlayStation, de trabalhar na feira, minha mãe sempre foi evangélica, né? Continua sendo, tem 75 anos, e eu tocava na igreja, toquei trompa, trompete, e foi também acho que foi um ensinamento de vida muito importante. Então, esse momento que eu descrevi aqui para você, eu acho que ele é um momento que determinou muita coisa do meu futuro, do que eu sou hoje. Forjou o teu caráter. Muita coisa, muita coisa. E depois da feira, para onde tu foi? E aí da feira eu comecei a trabalhar, aqui em São Paulo, acho que todo lugar tem, né, aquele jovem aprendiz que você vai, faz curso, eu consegui entrar, era um jovem aprendiz que você fazia curso de manhã, ia para a escola, fazia curso pela manhã, e os mesmos cursos profissionalizantes. E depois, quando você terminava esse período, você ia fazer uma espécie de estágio em alguma empresa. E aí eu fiz esse curso, foi muito legal, gostava. Também trabalhando na feira e fazendo o curso, porque aí com o dinheiro da feira eu pagava a passagem, tinha que vir para São Paulo, de Osasco para São Paulo. Curso de quê? De informática? Era um curso de formação que tinham várias matérias. Era quase como se eu estivesse fazendo uma faculdade. E o final dessa faculdade eu ia fazer um estágio em uma empresa. Então eu tinha aula de português para melhorar a redação, tinha aula de... Aí na época a gente já tinha computador, então tinha algumas noções ali de Word, de Excel, tinha aula de... Não é etiqueta, mas na época era algo parecido com como você se portar num ambiente corporativo. Como se portar numa entrevista. Numa entrevista. Numa entrevista não. Mas aí esse curso foi muito legal, porque ele foi a porta de entrada para eu começar a trabalhar, digamos, formalizado numa empresa, né? Hoje eu imagino, e aí eu vejo que é muito difícil para um jovem para começar, o primeiro emprego formal, é muito difícil, assim. Sim. Como que a gente faz? Mas esse curso ele me ajudou a fazer. E aí tu conseguiu já um outro trabalho. Mas não foi tão fácil assim, não. Eu fui reprovado em 3 entrevistas e entrei na 4ª. Olha aí. E aí nessa época eu já consigo lembrar. E aí era muita coisa ao mesmo tempo, porque eu estava estudando no colégio, eu estava trabalhando na feira e eu estava fazendo esse curso, terminando o curso para começar a fazer um estágio. E assim, foram as primeiras entrevistas que eu fiz. Nervosão. Nervoso, eu não sabia exatamente como se portar numa entrevista e por aí vai. Como fazer um bom currículo. Não tinha aula disso. O curso preparou para isso, mas assim, entre a teoria e a prática é muito diferente. Aí eu lembro que nas duas primeiras entrevistas porque você gera uma expectativa, né? Não só em ti, mas na família, às na vezes, família né? toda. Agora vai. Quando eu não fui aprovado, eu fiquei bastante frustrado. Mas frustrado no sentido assim, onde que eu errei? Por que eu não sou bom? E aí eu acho que isso independentemente do estágio que você tá, aqui eu acho que é um exercício de vulnerabilidade. No estágio que você tá, seja você hoje um grande executivo, um estudante que vai passar por esse processo, você tem uma frustração, você se questiona. Por quê? Por que não me quiseram? A rejeição ela é muito difícil. O que eu fiz de errado? Mas aí na 4ª deu certo. E aí eu comecei a trabalhar o que a gente chamava no passado de portador, office boy. Eu não sei se tem outro office boy nome. também. Office boy, 2 anos fui office boy. Numa empresa de... Travava fila no banco. levava um malote inteiro, de né? coisas para pagar. Eu comecei a trabalhar e eu comecei a trabalhar numa empresa que era distribuidora de material elétrico e ferramentas, né? Que vendia para indústrias e para revendas. Na Lapa, na região oeste de São Paulo. E eu comecei a trabalhar ali. Basicamente, o meu trabalho era... Eu ia para o banco pagar conta, resolvia documentos, eu meio que fazia de tudo ali. Essa foi minha primeira imersão. E qual que foi a importância dessa tua vivência na religião, assim, para tua formação? Tu falou um pouquinho, né, que tu tocou lá e tal, mas o que isso te ajudou, assim, na tua carreira? Cara, eu acho que primeiro, eu sou o caçula de 4 irmãos, né? Os irmãos que eu descrevi, eles são do meio, tem uma irmã mais velha, eu era o caçula. Então, por ser o caçula também, eu acompanhava a minha mãe. E a minha mãe sempre foi muito, ainda com 75 anos, ela é muito ativa na igreja, e eu acompanhava, né? Eu era o caçulinha ali, e a igreja, ela me ensinou sobre disciplina,
Acho que é indiscutível o papel da formação, da disciplina. Ela me ensinou a comunicação, porque é interessante, eu sempre fui uma pessoa tímida para algumas coisas, mas eu sempre consegui falar em público. Eu gosto da comunicação, mas na minha individualidade ali eu sempre fui uma pessoa tímida. Então a igreja me ajudou nesse sentido. Eu me envolvia muito. Né? Passado o período ali da orquestra, eu me envolvia com trabalho de jovens, comunicação, tanto que depois eu fiz seminário, eu quase me formei como pastor. Aí já foi uma. Mas eu sempre vejo o reflexo desse período hoje no que eu faço no teu dia a dia, como comunicador. E aqui eu não estou falando de fé ou de crença. Aqui eu estou falando de comunicação mesmo, assim. E uma coisa muito. E aí, uma coisa muito forte que a igreja me trouxe em relação à comunicação, que é ter paixão. Assim, e você tem um pouco disso também. Tudo que você faz é quase como se fosse uma missão aquilo que você está fazendo. Ou porque você tem pouco recurso, ou porque você está fazendo para pessoas que talvez é a única oportunidade de uma pessoa de fazer um curso, de participar de um evento. Acho que isso vem muito da igreja. Cara. Legal. E aí, desse teu período que tu estava aí fazendo os cursos e passou nessa primeira entrevista, nessa época tu já sonhava o que tu queria ser, assim, no futuro? Tu olhava o Passete lá mais à frente, ou tu vivia o dia a dia, assim, como que Cara, era? eu não tinha uma clareza, eu acho que desde de novo, o fato de já buscar os cursos, e não era porque assim minha mãe me falava, ou meu pai, era uma coisa muito minha. Eu acho que essa busca por aprendizado era algo que era muito meu, assim. Na escola também, eu acho que na escola eu não era o aluno mais dedicado, mas eu era um meio termo ali. Eu bagunçava, mas também estudava. E eu não tinha uma clareza, eu não tinha algo assim, quero ser tal coisa, eu quero fazer tal coisa. Eu só entendia que eu precisava de muito preparo para conseguir ser algo. E tanto que eu só consegui entender que tinha um caminho para trabalhar numa empresa quando eu entrei nessa empresa. Né, que eu vi que tinha, né, o que era o mundo corporativo, o que eram as áreas, mas eu não tinha claro. E aí as coisas foram acontecendo. Quando eu estava nessa empresa, eu trabalhei como office boy. Depois eu fui... isso também é uma coisa interessante. Assim, eu faço muitas coisas, eu tenho uma facilidade de me adaptar. Então, rapidamente eu já estava trabalhando ali na parte de almoxarifado, de ajudar com peças, com equipamentos. Lá, né, essa empresa sempre tinha divisão, né? A parte de baixo, essa parte de almoxarifado, estoque, e em cima era a parte administrativa. Como office boy, eu interagia com as duas, com o escritório e com a parte administrativa. Quando eu comecei a trabalhar ali na parte de baixo, a mesma coisa. E o desfecho lá dentro eu me tornei um vendedor nessa empresa que eu cheguei como office boy. Que loucura. E tu sabe que teve um ponto que tu falou que me lembrou muito as conversas que eu tenho com os alunos, até do próprio Share e até em outros lugares que eu vou, que eles se sentem mal de não saber o que querem fazer no seu trabalho, assim, na sua carreira, né? Tipo, parece que todo mundo sabe o que quer fazer, só eu que não sei, né? Tu sentia isso também ou tu só se preparava? Eu nunca me senti mal por não saber o que eu queria. Eu acho que existe um desconforto, mas eu também, aí eu acho que volta um pouquinho quase a pergunta que você fez. Nesse aspecto, eu acho que eu vivia bastante o momento, mas sabendo do que eu precisava para o futuro. Então, tá bom, eu tô aqui agora, eu tô me tornando vendedor. Então, assim, eu vou mergulhar nisso. Eu vou fazer isso da melhor forma possível. E é interessante que o jornalismo, a comunicação, a gente ainda vai chegar lá, mas a comunicação e o jornalismo, eu lembro que naquela época, muitos dos meus colegas jornalistas tinham uma coisa ainda com a televisão, tinha algo com o esporte. Não, eu quero ser um jornalista esportivo. Eu não, até porque, para mim, jornalismo, TV, era tudo muito distante. Então, eu acho que eu fui vivendo o momento e, de novo, assim, por mais que eu tive uma vida de privações e necessidades, não era também uma coisa assim, eu vou dar o meu melhor aqui porque eu quero ganhar muito dinheiro. Eu nunca tive isso, cara. Nunca. Então eu não tinha esse incômodo. Mas eu sempre digo hoje para os estudantes, para as pessoas, não tem essa frustração. E também, não necessariamente você precisa saber ou querer algo específico. Às vezes,
quando você se dedica a algo, esse caminho vai te levando. Daqui a pouco a gente vai entender como isso aconteceu comigo. E a educação, assim, no meio de tudo isso, tu acha que foi vital, fundamental, não só para tu desenvolver a tua profissão, a tua carreira, mas para ti se desenvolver como pessoa, assim mesmo, né? A gente vê que muitas vezes a pessoa se desenvolve através da educação, porque ela se força também a aprender, né? Muitas coisas, se organizar para estudar e começa a ver o mundo de outra forma também. Como que foi a relação da educação nessa época aí da tua carreira? Cara, sempre foi muito meu, assim, porque eu tenho eu perdi meu pai faz 2 meses dessa nossa gravação aqui. Ele faleceu com 75 anos. E eu lembro que na época, quando eu já estava numa fase, para começar a fazer faculdade, e eu comecei fazendo faculdade no curso de administração e comércio exterior. Depois eu explico por quê. Mas eu cheguei pro meu pai, e aí também ali o dinheiro do estágio, eu ainda continuava fazendo bico na feira. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu vou fazer uma faculdade, né? Eu vou pagar tantos reais por mês. E aí eu nunca me esqueço que naquele momento meu pai falou assim, era o jeitão dele, né? Ele falou assim, mas você vai dar um salto maior que a sua perna? Você não tem dinheiro para pagar uma faculdade. Naquele momento eu julguei muito meu pai. Eu julguei muito, do tipo, como assim você não me incentiva? Eu saí muito mal daquele momento. Mas hoje, depois de tantos anos, eu entendi também que ele estava refletindo, às vezes, uma insegurança, um cuidado. Então, aqui também eu acho que é algo muito interessante. Assim, às vezes a gente faz julgamentos da reação dos nossos pais. Sim. Mas o contexto é diferente. Dei um desconto. O contexto é diferente. Meu pai foi criado na roça. Para ele, o importante era conseguir comprar uma casa. É isso aí. Então, e aí por isso que eu tô dando esse exemplo, porque era isso, assim, eu entendia que eu precisava. Sem a educação, sem a formação, eu não ia chegar a nenhum lugar, mesmo não sabendo exatamente o lugar que eu queria chegar. Tu sabe que isso também foi sempre uma questão assim para mim, com meus pais, por exemplo, porque eu acho que a geração deles buscava segurança, né? Isso, tanto que tu segurança. vê carreiras de 30 anos na mesma empresa, né? Comprar lá no Rio Grande do Sul, a gente falava que o sucesso do gaúcho era comprar uma casa na praia, uma em Gramado. Se ele conseguisse isso, ele venceu na vida, né? E ficar muito tempo no mesmo trabalho, né? E eu acho que a nossa geração, né, começou, talvez até por conta da tecnologia, das novidades, né, e todos os novos cargos que começaram a se apresentar para nós, assim, a gente viu que a carreira podia ser várias coisas, né? E a gente poderia experimentar um pouco também, né? E aí, depois que tu saiu desse cargo de vendedor, para onde tu foi? Cara, aí eu comecei a fazer o curso de administração em comércio exterior. E a pergunta é, Pacete, por que administração em comércio exterior? Porque naquela época também, para um grupo específico de pessoas, a administração era um curso de entrada importante, que te dava uma base ali de muitos elementos. Era um curso muito versátil. Mas eu não comecei a fazer administração por causa disso. Eu comecei a fazer administração pelo lado do comércio exterior, que na minha cabeça de sagitariano, o comércio exterior era o mundo. Sim. Eu também sempre tive essa inquietude em relação regional, a desbravar o mundo. E aí, o comércio exterior para mim era isso. Quando eu comecei a fazer a faculdade, que aí eu começo a mergulhar em planilhas, eu vi que uma parte do comércio exterior era absolutamente matemático. Né, de entender a parte de logística, imposto, tributação. Foi uma base muito legal. Eu fiz era um curso de 4 anos, eu fiz 2 anos só. Mas ali eu tive uma base muito legal. Não me arrependo de ter parado, de não ter terminado. Eu não me arrependo, porque os 2 anos que eu fiz, mesmo não tendo diploma, eles me deram muita base. E principalmente porque na época eu estava trabalhando em vendas nessa mesma empresa. Mas aí depois eu comecei a analisar. Eu acho que aí eu já comecei a ter uma maturidade para entender o que me chamava atenção num curso, num trabalho. E eu entendi que o comércio exterior que eu estava querendo ali era muito mais o lado da geopolítica, da cultura, da relação entre os países. Esse lado um pouco mais político, social e humano, né? E aí eu tive essa clareza. Mas não foi suficiente para me levar para o jornalismo. Depois desse curso, eu ainda fui fazer um curso de logística, que era ainda mais técnico.
E que não tinha uma relação direta com o jornalismo. Né? Não tinha uma relação direta com o jornalismo. E o curso de logística, aí sim foi porque eu tive essa reflexão. Fiz 2 anos de faculdade. Tá, entendi por que não necessariamente era o que eu queria ou precisava. Só que aqui eu estou trabalhando na área de vendas. Eu preciso fazer eu preciso buscar um repertório seguro para esse momento. Aí eu fui fazer logística. Logística ainda mais matemático, né? Calcular uma carga. Mas assim, também foi um baita aprendizado que eu uso até hoje. Assim, essa noção de economia, de negócio, o quanto que o transporte, a logística é importante. E esse curso eu terminei, era um curso técnico de 2 anos. Com muita dificuldade, eu sempre tive muita dificuldade com exatas. Terminei com muita dificuldade, assim, às vezes de chorar, sabe? Vamos calcular aqui o espaço dentro de um navio. Eu tinha muita dificuldade. Mas foi uma base muito boa também para mim esse curso. Sabe como é importante isso, né? A gente hoje trabalha com uma coisa específica, mas tudo que veio dessa trajetória aí ajuda hoje em dia, né? Até o próprio Mackenzie, que tem várias atividades, né, que os alunos participam, não só as atividades curriculares, mas tem eventos, tem essa própria entrevista que o próprio MacPlay, né, que dá esse conteúdo extra aí para o aluno se preparar em áreas que talvez não é a área que ele necessariamente vai trabalhar, mas que vai ajudar nessa área também. Eu costumo dizer para os meus amigos lá que a minha experiência de office boy me fez conhecer muito a cidade, por exemplo. Eu conheço muito Porto Alegre. O cara fala, rua tal. Eu falo, cara, rua tal tem tal lugar, porque eu trabalhei 2 anos como office boy fazendo isso, né? A minha experiência como professor de curso profissionalizante, por isso que eu te perguntei se era curso de informática, porque eu trabalhei com isso também. Me fez aprender muito sobre a importância da didática, né? De explicar as coisas de uma forma que as pessoas realmente consigam entender, de uma forma clara e tal. Então, acho que essa vivência... Porque muitas vezes, conversando com os alunos, eles acham que eles vão precisar estudar por muito tempo sobre aquela profissão. E, na verdade, o que te deixa muito bom naquela profissão são coisas correlatas a ela também, né? Como tu está falando aí das coisas que tu aprendeu, né? E aí, depois, tu foi para o jornalismo. Ô, Rafa, você tem quantos anos? 40. Você tem 40, eu tenho 38. A gente contemporâneo. Eu sempre gosto de perguntar isso para as pessoas, porque eu gosto de, às vezes, entender um pouco do recorte. Mas, e aí, só antes de falar do jornalismo, o que você falou é muito legal, porque, assim, hoje, com 40, 38 anos, a gente entende que tudo que você viveu e tudo que você faz, sejam as coisas ruins, as coisas difíceis, as coisas boas, não pode ser jogado fora. E aí isso tem muito de... Agora, como eu falei do meu pai, com a morte do meu pai, eu volto a resgatar muitas coisas da minha vida. Isso é um processo normal para quem vive um luto de um pai ou de uma mãe. Você resgata a sua origem. Então, nada do que você faz na vida joga-se fora. Eu acho que isso pode tirar um pouquinho da ansiedade de quem está nesse momento, de decidir o que fazer. Eu sei que tem uma questão também de... Às vezes que era o meu caso. No caso da administração e comércio exterior... Cara, não tinha dinheiro. Não é que eu podia fazer e testar. Não. Era o que deu para fazer. Era o que deu. Mas mesmo assim, mesmo não terminando, eu sempre coloquei na minha mochila da vida, assim, sabe? Então isso é muito, muito importante. O jornalismo surgiu de uma forma muito inusitada. Que eu acho que as pessoas até dão risada quando eu falo. Ficam sabendo. Eu não tinha, de fato, eu não tinha isso, eu não tinha essa relação de, nossa, eu quero ficar famoso, eu quero aparecer na TV, não tinha. Mas aí, depois dessa primeira empresa que eu trabalhei, que eu estava em vendas, aí eu fui para uma outra empresa, uma empresa maior, da mesma área, mas já ganhando um pouquinho melhor e tal, como vendedor. E lá nessa empresa, um dos meus colegas, ele fazia jornalismo. E olha que interessante. Ele fazia jornalismo, ele estava quase terminando o curso de jornalista, mas ele estava trabalhando em vendas. Eu poderia olhar e falar assim, nossa, mas... Que estranho. Você está quase terminando o curso de jornalismo e você não faz nenhum estágio na área. Né? Já vi que esse jornalismo... Não. Eu me aproximei um pouco para entender o que era o jornalismo e aí eu decidi... Mas assim, foi uma decisão quase sem ter muita certeza do que era. Claro, eu gostava de ler jornal, como eu falei, a minha relação com o conhecimento, ler jornal e tal. Aí eu comecei a fazer jornalismo. E
da mesma forma, assim, quando eu falei de jornalismo, as pessoas olhavam, e aí as pessoas da minha família olhavam e falavam assim, caramba, mas... Isso aí não dá dinheiro. Mas que é isso? Que você começou a fazer administração, você trabalha em vendas, e aí eu acho que essa foi a primeira decisão que eu tive que tomar na minha vida, porque eu trabalhava em vendas, para minha idade, naquela época, o meu salário era um salário ok, eu era CLT, né? Tinha tudo formalizado ali, que para o meu pai também era importantíssimo. E aí eu fiz 2 anos de jornalismo, estudando, trabalhando como vendas, e no segundo ano eu tive que fazer estágio. E ao buscar pelo estágio, eu abri mão de tudo que eu tinha. Eu abri mão de carteira de trabalho, eu abri mão de seguro, convênio, eu abri mão de tudo que eu tinha, de certa forma um conforto. Para custar. E comecei a fazer estágio para ganhar tipo 1/3 do que eu ganhava. E aí eu volto a trabalhar na feira, cara. Sério? Eu voltei a trabalhar na feira para conseguir complementar aquela saída do estágio. E fiquei um tempo ali, mas aí depois eu consegui arrumar um segundo estágio. E aí eu trabalhava em 2 lugares para conseguir pagar a faculdade. Aí na feira já não dava mais. Às vezes eu ia no final de semana, mas aí eu comecei a trabalhar em 2 lugares. Tu acha que tu ia pra feira também para de alguma forma se conectar com o teu passado, assim, com aquele passete lá do... É um lugar que te trazia um pouco de conforto, assim, entre aspas? Você sabe que não. Você sabe que na época que eu comecei a trabalhar na feira, eu tinha muita vergonha de trabalhar na feira. Cara, porque eu ficava... E aí é outro aprendizado também. Eu ficava ali... Eu lembro que na época da escola, as meninas que estudavam comigo, os colegas iam na feira com a mãe. Eu tinha vergonha no início. Né? Todo sujo, tava descascando mandioca e tal. Mas aí depois, isso virou um... Pô, hoje isso é um motivo de muito orgulho. Então, a feira ela não tinha esse elemento. Mas quando eu volto, ela tinha, assim, algo de... Tinha algo especial ali. E aí, o que eu tirei do aprendizado da feira? E aí aqui eu não estou generalizando. Mas a feira, muitas vezes, para muitas pessoas, ela é considerada um subemprego. E a feira é um lugar de pessoas muito diversas, de muitas realidades que se encontram. Às vezes é somente uma opção de uma pessoa que deixou o presídio. Eu tinha muito umas situações como essa. Às vezes era a única opção de uma pessoa que queria comprar um videogame. Às vezes era a única opção de uma pessoa que saiu do Nordeste, do Norte e veio trabalhar em São Paulo. Então a feira tinha uma carga, não era consciente, Rafa, na época eu não tinha essa leitura sociológica, mas a feira tinha uma carga de vida real e de realidade, de histórias difíceis, que me formou hoje, assim, daqui a pouco a gente fala de diversidade, inclusão, que eu não, assim, foi uma grande escola para mim, sabe? Sim. E aí tu foi de cabeça pro jornalismo. Aí eu fui de cabeça pro jornalismo. Na verdade, não fui de cabeça porque eu comecei... O meu primeiro estágio foi numa assessoria de imprensa. E, cara, eu não fazia ideia do que era uma assessoria de imprensa. Eu não fazia ideia. Assim, eu comecei a trabalhar, fiquei um tempo só fazendo esse estágio na assessoria de imprensa. E aí, de novo, eu acho que o lado curioso, o lado de adaptação, ele foi me levando para muitas coisas. Na assessoria de imprensa, eu fiz TV corporativa... eu gravava, na época a gente não tinha o auge dos podcasts, mas a gente gravava muito áudio, TVs internas para os clientes, acompanhava a pauta, comecei a ter contato com muitos jornalistas. Então ali foi a porta de entrada. Foi muito difícil, né? Porque de novo era um contexto de trabalho, mas foi uma porta de entrada. E aí isso foi no 3º ano da faculdade. No 4º ano da faculdade eu fui fazer estágio em 2 lugares. De jornalismo. E aí começa um momento bastante interessante, porque eu precisava tomar uma decisão. De novo, eu fui fazer 2 estágios, porque a faculdade tinha que pagar a faculdade, tinha que me manter. E aí eu fazia estágio numa revista que ela ainda existe, inclusive ela fica bem pertinho, não fica mais, ela ficava bem perto aqui do Mackenzie, na Rego Freitas, aqui no centro de São Paulo. Então é um lugar também que eu tenho uma conexão afetiva. E revista imprensa, ela cobria os bastidores do jornalismo. E eu comecei a fazer estágio ali. Em paralelo, eu fui fazer estágio numa agência de relações públicas gigantesca chamada Burson Marsteller, que hoje
é do grupo WPP, virou outro nome, mas era uma agência assim americana, grande, assim. Quando eu entrava, eu falava, não acredito que eu tô aqui. Eu não acredito, Como sabe? eu cheguei aqui? Vila Olímpia, São Paulo, e eu fiquei ao mesmo tempo trabalhando em 2 lugares. Eu ia na assessoria, eu chegava às 8, saía meio-dia, 1 hora, depois ia para a revista. E aí eu fiquei toda a fase final da faculdade assim. E aí aqui eu tive um grande dilema. E aí eu acho que é a aflição de muita gente que está terminando a faculdade e começando a vida profissional, entre aspas, que fica às vezes numa situação muito difícil. Eu trabalhava em 2 lugares, eu fazia estágio em 2 lugares. Um momento como assessor de imprensa, assistente dos assessores, na verdade, e um momento como estagiário fazendo reportagem. Quando estava chegando no finalzinho do ano, eu não tinha possibilidade de ser efetivado em nenhum dos 2 lugares. E aí me batia uma frustração parecida com aquela da entrevista de emprego. Eu falei, eu faço estágio em 2 lugares e nenhum dos 2 lugares tem vaga para mim. Ali quase no finalzinho, eu já estava no TCC. Mas, enfim, por uma questão ali que eu não sei, foi que os 2 lugares passaram a ter vaga para mim. Olha. E aí eu tive que tomar uma decisão. Assim, eu quero ficar numa empresa de relações públicas multinacional que me levaria para o lado do conforto, da estabilidade, ou eu queria ir para um lado que talvez do ponto de vista financeiro não era tão interessante, mas que tinha ali o jornalismo, né? Na revista Imprensa, eu saía para entrevistar os grandes jornalistas. Eu saía para fazer pautas de TV. Era uma grande escola de bastidor de jornalismo, do rádio, da televisão. Caco Barcelos, por exemplo. Entrevistei o Maurício de Souza, que até hoje eu não consigo... Para mim, um dos meus maiores... das pessoas que eu mais admiro é o legado que tem o Maurício de Souza. Eu lembro que eu fiz essa entrevista, Caco Barcelos. Só que aí era interessante, cara, porque era uma grande aula, assim, eu aprendia muito, eu tinha contato com muita gente famosa, mas eu olhava e falava assim... Aí eu acho que batia também uma insegurança, sabe? Tipo, será que aqui é meu lugar? Isso é pra mim? Né? Olha como que é a televisão, olha como que é o rádio, olha como que é o jornal... Eu sempre tive, e aí eu acho que faz sentido assumir as vulnerabilidades. Eu não sei se por causa... Aí é muito pessoal. Eu não sei por causa da origem, né? Você tá sempre ali... Ou seja, eu tive que trabalhar antes de estudar. Eu tive que sempre estar conciliando trabalho e estudo. Correndo atrás. Cheguei nessa fase, eu não tinha inglês. Eu comecei a fazer o curso de inglês depois dos 20 e poucos anos. Eu olhava e falava... Não. Assim, não... Todo mundo aqui fala inglês, fala não sei quantos idiomas. Bateu essa insegurança. Já foi pra Disney 10 vezes. Muitas, conheci o mundo inteiro. Bateu uma grande insegurança, mas aí eu decidi ficar na revista. Eu acho que naquele momento era o que... A reportagem, o jornalismo, as histórias era o que me chamava mais do que o mundo corporativo. O estágio que eu fiz na assessoria de imprensa foi uma base até hoje. Mas aí ali eu fiquei, aí fui efetivado, acho que chegamos em 2011 e ali começa a minha imersão mesmo no jornalismo. E aí tu trabalhou em vários grandes veículos. E aí teve... as transições foram muito interessantes, porque não era algo muito... De novo, não era algo muito planejado. Quando eu estava na revista Imprensa, eu não virava e falava assim, continuo indeciso. Tipo, eu quero ir para onde daqui? Eu quero ir para a Folha de São Paulo? Eu quero trabalhar na Época Negócio? Para onde eu quero ir? Eu não tinha isso claro. Ali eu curtia muito o momento, eu estava entendendo que eu gostava daquilo, mas eu não tinha um planejamento até então. Mas aí eu nunca me esqueço... E aí eu tenho muito essa característica, Rafa. Por exemplo, teve um prêmio lá na revista de matéria do mês, alguma coisa nesse sentido. Eu peguei esse dinheiro, que não era quase que o dinheiro para você jantar num restaurante, mais ou menos. Eu peguei esse dinheiro e fui para a Argentina de ônibus. Peguei o dinheiro, fui para a Argentina de ônibus. Naquela época, estava acontecendo... Como a gente cobriu o jornalismo, estava acontecendo
o grupo Clarim lá, uma espécie de Globo na Argentina, estava brigando com o governo da Cristina Kirchner. Era um contexto que também aqui no Brasil falava-se de regulação da mídia. Então a gente estava discutindo muito. Eu falei, eu vou para lá. Eu vou para lá e eu quero acompanhar. Teve um dia específico que iam aprovar a cassação das concessões e eu fui para a Argentina de ônibus e lá eu fiz matérias, entrevistei pessoas. Mas nesse dia tem um jornalista econômico que hoje ele é dono de uma empresa de relações públicas, chama Guilherme Barros. Eu estava falando com ele porque eu ia entrevistá-lo para falar sobre jornalismo econômico. E aí eu precisei desmarcar a entrevista porque eu estava indo para a Argentina. E eu falei, Guilherme, eu estou indo para a Argentina fazer tal coisa. Ele falou, cara, você não... Eu não tenho... Ele tinha uma coluna na Isto É Dinheiro nessa época. Ele falou assim, olha, eu não tenho como te remunerar, mas você consegue... Tinha um contexto econômico na Argentina também. Você consegue fazer alguma coisa pro meu blog? Eu falei, com o maior prazer possível. E naquele momento eu começava a deixar apenas o jornalismo de bastidor do jornalismo para começar a olhar para a economia. E eu fiz a matéria do Clarim, do governo, fiz matérias econômicas, mandei para o blog dele, ele publicou. Isso era começo de dezembro. Quando foi no dia 24 de dezembro, na véspera do Natal, ele me mandou uma mensagem falando que a repórter que trabalhava com ele na Isto É Dinheiro estava indo para uma outra revista e que ele tinha uma vaga ali. Eu não tinha experiência nenhuma em negócios, em economia, em finanças. E eu não falava inglês. E ele não perguntou nada pra mim. Ele apenas falou, você quer essa vaga? Foi assim, cara. E por que tu acha que ele gostou de ti? Cara, até hoje eu me pergunto... O que pegava pra mim era o inglês. Eu falava assim... Eu falei, Guilherme, eu não falo inglês. Como que eu vou entrevistar um executivo de um banco estrangeiro? Ele falou, cara, isso você resolve, não é sobre isso. Esse é um cara que ele me acolheu e é um jornalista muito prestigiado, que tinha muitas fontes. E aí foi, só que como nem tudo foi simples, eu continuei trabalhando na revista Imprensa. Então eu tenho uma característica... Isso até hoje, de muitos trabalhos ao mesmo tempo. Eu tenho essa característica, que no início era por necessidade, talvez hoje é porque eu gosto de transitar em muitas frentes. Isso não significa que não é sobre ter foco, mas eu fiquei 6 meses trabalhando na revista Imprensa e trabalhando no blog dele. Falei isso para ele, inclusive, porque eu tinha ali um compromisso com a revista Imprensa de um período, e eu falei, olha, eu tenho que ficar lá até julho. Ele falou, não, tudo bem, você pode começar a trabalhar às 6 da manhã? A gente começa a trabalhar online, vai para a redação. Eu falei, não. E aí lá vai eu de novo, trabalhando em 2 lugares. Só que aí eu estava na Isto É Dinheiro, que já foi uma das principais revistas de negócios. Isto É, uma grande escola de jornalismo, de revista. Naquela época já estava numa situação financeira com desafios, mas aí foi uma escola de jornalismo. E aí depois tu foi para outros portais, tu trabalhou no Meio Mensagem. Só que aí tinha uma coisa ruim que me serviu como ensinamento também. Primeiro, do ponto de vista, lá na Isto É Dinheiro, eu fui trabalhar com o Guilherme Barros, aí o Guilherme Barros saiu depois de um mês. Olha isso, tudo que ele negociou comigo, eu passava a ter que negociar com uma outra liderança. E aí bateu a insegurança. Será que ele vai topar que eu venha aqui 6 horas até julho? Será que ele vai topar? Será que ele sabe que eu não falo inglês? Mas aí eu já estava fazendo curso de inglês. O que aconteceu? Eu comecei a rodar muito dentro da redação da Isto É Dinheiro. Eu fui para o site, do site eu fui para negócios, de negócios eu fui para finanças. E finanças era uma editoria que eu olhava e falava, eu nunca vou... Lembra que eu falei da minha dificuldade com exatos? Eu nunca vou conseguir cobrir finanças. Você entende que as coisas elas estão acontecendo aqui? Sim. Vai fazendo e vai acontecendo. As coisas estão acontecendo. Aqui não foi planejado. Eu olhei para finanças e falei, não vou conseguir. E no fim também, para hoje, que eu continuo, tem um lado de jornalismo de negócios, e mesmo quando eu falo de tecnologia, é sobre o negócio também. A base de olhar balanço, de olhar sobre as empresas que têm ações na bolsa, foi uma grande escola. E aí
Só que tinha uma coisa ruim naquele momento. E aí é uma característica de parte do jornalismo em si, do mercado jornalístico, do mercado de mídia. A minha vibe era muito assim, cara, isso aqui tá acabando. Né? A Isto é Dinheiro estava em recuperação judicial, os veículos estavam demitindo, as redações estavam demitindo, enxugando, estavam sofrendo o impacto ali da internet, não sabiam como redirecionar o modelo de negócios. Eu cobro no site, não cobro, enfim. Era uma crise muito grande. Eu olhava e falava, eu tenho pouquíssimas possibilidades nesse jornalismo que eu escolhi. Eu lembro que naquela época eu gostava muito do que eu fazia, mas eu estava muito triste sobre o futuro. Eu estava com medo. Sair daqui da Isto é Dinheiro, para onde que eu vou? Do jornalismo. Assim. Eu estava com medo do jornalismo. E aí a grande virada foi quando eu saí da Isto é Dinheiro para ir trabalhar no Meio Mensagem. Para quem não conhece, é um veículo, uma revista que cobre o mundo da publicidade, do marketing e passou a cobrir tecnologia. E aí eu fui para lá. Aí voltei, eu era PJ, né? No Meio Mensagem voltou tudo a ser CLT, tudo certinho, tudo bonitinho. E aí começa uma nova fase, onde esse medo ele foi dando lugar para explorar. Então, assim, lá eu comecei a falar muito de marketing, lá eu comecei a falar muito sobre inovação, sobre tecnologia, sobre redes sociais. Isso foi me abrindo, assim. Não só dos temas que eu cobria, mas de entender que, a partir daquele momento, o jornalismo, a produção de conteúdo, era algo muito mais amplo do que apenas trabalhar numa redação. Foram 6 anos de uma grande escola. Mensagem. E aí tu foi parar na Forbes direto ou teve alguma coisa antes? Não, aí nesses 6 anos... Interessante que aí nesses 6 anos de Meio Mensagem, eu trabalhava só no Meio Mensagem. Eu acho que foi o único momento... Da carreira que tu era de um só. Isso. E também foi... eu acho que é um momento em que eu foquei bastante ali. Foi muito legal. E aí mudou a minha cabeça. Assim, eu entendi que a partir dali, um jornalista... Não existe só 1, 2 ou 3 opções para um jornalista. O jornalista que se especializa em contar histórias, produzir conteúdo, checar a informação, ele pode fazer muitas coisas. E não é só, além da redação, a assessoria de imprensa. Ele pode desenvolver projeto, ele pode desenvolver roteiro, ele pode trabalhar junto com uma plataforma de streaming, ele pode fazer tudo, ele pode fazer muitas coisas. Tem muitas possibilidades. Cara, isso mudou minha vida. Isso me deu um gás. E aí foi o momento que eu comecei a me reinventar profissionalmente. Porque o jornalismo sempre foi muito dividido, né? Não, eu sou da redação, eu sou da área comercial, eu sou da área de... esses mundos não se falavam. Mas com a necessidade de buscar novos modelos de negócio, de se reinventar, eu continuava na redação, mas eu estava olhando para projetos de marca. Eu estava olhando para projetos de eventos. E aí foi nessa experiência foi juntando tudo. Mas aí na pandemia, outra transição. Essa foi uma transição difícil. Eu estava num lugar que eu amava, super confortável em termos de segurança. Meu pai amava, né? CLT, que legal. E aí chegou, acho que um dos grandes desafios profissionais, a Fast Company. Uma grande revista de inovação dos Estados Unidos, que já era para mim uma referência, eu gostava muito da Fast Company, chega no Brasil. E aí começaram algumas conversas para eu fazer parte dessa equipe que fundou a Fast Company. A Fast Company continua firme e forte, ela olha muito para inovação, design, e aí eu fiquei balançado. Mas, de novo, eu tive que abrir mão. Então, eu abri mão de um contexto de segurança para um projeto que era quase um projeto empreendedor. Assim, não era mais aquele formato empresa, CLT, é mais ou menos assim, vem cá com a gente, faz parte dessa equipe. Vamos fazer esse negócio funcionar. Foi um grande frio na barriga, eu diria que não foi uma decisão fácil, mas eu fui. Acho que naquele momento, como eu já estava muito envolvido com inovação e tecnologia, pesava muito para mim. Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar num lugar que... para mim é uma referência. E assim foi. E ali eu fiquei por mais ou menos 1 ano. E foi interessante, porque hoje, na Forbes, eu estou como editor de tecnologia. Eu olho muito mais para tecnologia, negócios, conceito e comportamento. É menos sobre produto. Mas eu nunca me imaginei cobrindo tecnologia. De novo, para mim tecnologia era algo distante, porque eu associava a matemática.
Mas esse caminho de meio mensagem, inovação, Fast Company, me jogou pro jornalismo de tecnologia. E a Forbes era um sonho? A Forbes sempre foi, não era um sonho, mas sempre foi um veículo que eu já acompanhava. Eu sempre tive, depois quando eu comecei a viajar, eu gostava muito de trazer as revistas e tal. Já era um veículo que eu acompanhava, mas era um veículo que para mim ainda era muito distante. Era um mundo muito distante, né? O mundo dos bilionários, o mundo das cifras, tava ali com distanciamento. Tanto que a porta de entrada para a Forbes foi tecnologia. E aí eu recebi uma proposta para ser editor da Forbes Tech, editoria de tecnologia. E aí veio quase que o questionamento do Guilherme Barros. Eu falei, pessoal... Tem certeza que sou eu? Tem certeza? Eu não sou o cara que vai descrever aqui todo o iPhone. Não, é isso mesmo. E aí eu fui trabalhar com tecnologia, fiquei cuidando da editoria um tempo, e agora, recentemente, eu convenci a ter uma editoria de marketing para resgatar um tema e um mundo que eu nunca quis abrir mão. E aí, olhando toda essa trajetória, assim, pra gente... Agora vamos se encaminhar um pouco mais pro final. Chegar na Forbes parece que, cara, deu tudo certo, né? Olhando assim de fora, né? Tipo, o cara trabalha na Forbes, né? E quem acompanha teu dia a dia percebe que hoje tu é uma pessoa muito requisitada pelas pessoas, pelas empresas, por todo esse know-how que tu adquiriu, mas porque tu acessa lugares e tu pode dar visibilidade para pessoas e empresas que mudam a trajetória da empresa, muitas vezes. Eu lembro quando a primeira vez que saiu uma matéria nossa lá, cara, meus amigos, meus pais, caralho, Forbes, né? Cara, porra, Forbes e tal. Tu tem essa consciência, assim, desse acesso que tu pode dar para as pessoas, para as empresas, no lugar que tu tá hoje? Cara, eu tenho, mas essa consciência ela não tá só vinculada à Forbes. Porque em determinado momento do jornalismo, quando eu fiz essa transição, que teve o lado bom para o meio mensagem, também teve um dilema. Porque eu tinha uma ligação muito forte com o lado social. Né? Como eu já te falei, eu não contei aqui, mas antes, naquele momento que eu fiz vários estágios lá, eu cheguei a ser correspondente de uma organização chamada Repórteres Sem Fronteiras. Eu reportava violências contra jornalistas no Brasil, era da França. E uma vez, na época das manifestações de 2013, polícia batendo em jornalista, eu cheguei a dar uma entrevista ao vivo para a Globo News, falando sobre esse assunto. Então eu tinha um lado de jornalismo muito... Não é jornalismo militante, mas era muito ligado ao social. Quando eu começo a trabalhar com negócios, marketing, um jornalismo que olhava para as empresas, eu virei e falei assim, qual que é o propósito disso aqui? Eu estou fazendo matérias para ajudar empresas a venderem mais? Ou a área de marketing a ter resultados? Mas aí eu fui aprender... Aí aqui eu já começo a ter consciência. Eu entendi, Rafa, e aqui é algo que você faz muito bem também. Eu vi a importância da diversidade. Quando eu estava no meio mensagem, logo que eu entrei lá, o mercado publicitário sempre... O grande desafio era, a gente só tem pessoas do mesmo perfil, a gente só tem pessoas com a mesma origem, né? A gente não tem pessoas diversas. E é difícil você mudar. E eu percebi que com a minha autonomia, dentro das pequenas coisas que eu fazia no dia a dia, às vezes uma matéria, não na grande lista que vai ser divulgada ou na capa do jornal, mas numa matéria que eu poderia fazer no site, eu conseguiria dar acesso para uma pessoa que jamais teria acesso. E aí eu percebi o quanto que você tem impacto no jornalismo, independentemente do que você faz. Até se você tem uma cobertura que você acha que ela é fútil e não existe jornalismo fútil, ela é importante. Então eu passei a ter essa noção e, assim, realmente, quando eu cheguei na Forbes, eu tinha essa noção, tenho essa noção, mas eu não tinha um deslumbramento também. E aí aqui tem uma outra coisa de carreira e quem me acompanha e percebe os movimentos que eu faço, com todo o respeito aos lugares que eu trabalho, né, o pacete da Forbes ou o pacete da Fast Company, eu sempre tento fazer um exercício de como é o pacete sem a Forbes. Como seria se eu chegasse hoje num evento sem o crachá Forbes ou qualquer outro veículo? E foi por isso, aí sim eu comecei a planejar minha carreira. Então, assim, eu vou usar o meu LinkedIn como forma de trazer visibilidade para o meu trabalho, mas mostrar que eu tô além, no bom sentido, né? Que eu não sou apenas o pacete da Forbes.
isso aqui, para você ter acho que essa noção e imaginar isso, não é algo simples, não é algo fácil. Mas eu conscientemente tomei esse caminho. Porque o mundo corporativo é isso. O que me abre a porta? É a minha trajetória, a minha carreira ou é o veículo que eu tô agora? Claro que tem um misto de tudo isso, mas eu acho que essa é uma consciência importante. Quando você tem êxito na tua carreira e quando você constrói algo, tenha essa percepção. O quanto que é você ou o quanto que é você de tal lugar. Isso vale para qualquer empresa, né? O quanto que as pessoas recebem o Rafa do Share ou o Rafa da Band, né? Eu acho que isso é muito importante. Cara. Muito legal, cara. Me fala um super erro que teve na tua carreira, quando tu errou na mosca. Cara, eu achei que isso aqui era certo e deu muito errado. Porque muitas vezes a gente fala de pessoas que têm uma trajetória muito legal como a tua e que hoje tem muito sucesso, parece que essa pessoa só acerta, né? Me fala de um erro aí. Cara, eu acho que talvez eu vou descrever um erro mais conceitual que me ajudou a errar muitas vezes. Justamente, voltando a falar de origem, voltando a falar da gente ter que trabalhar muito mais para pagar o custo para fazer, eu nunca me dei o direito de comemorar algo, uma conquista no trabalho. Eu sempre estava trabalhando muito. Eu sempre estava, então assim, terminei esse projeto, trabalhei 3 vezes mais do que eu deveria estar trabalhando, já vamos para o outro. E isso me causou um mal no longo prazo, inclusive um custo de saúde. E eu precisei entender que eu também precisava comemorar as minhas conquistas e que eu precisava fazer a gestão do meu tempo, né? Porque eu me entregava muito. Isso tem um lado bom disso, mas qual que é o erro aqui? Você começa a falhar. Você é um ser humano. Então, por querer fazer sempre mais, querer pegar tudo, acho que aí é o lado negativo do que eu disse para você de fazer muitas coisas. Por querer pegar e fazer muitas coisas e estar em movimento, você vai errando. E aí você erra nos detalhes. Sim. E errar nos detalhes dói, né? Eu tive um caso em uma das transições, quando eu falei que eu ia sair de um determinado lugar, o meu líder na época, enfim, uma pessoa querida, ele falou, olha, você está preparado para fazer um caminho solo? Porque nesse projeto que você entregou recentemente aqui, não me parecia. Eu ouvi isso numa transição, cara. E agradeço muito porque ele falou isso para mim. Porque tu aprendeu, né? Mas eu errei muito nesse sentido, assim. Entendi. Pra gente fechar, minha última pergunta para ti. Tu que trabalha com inovação, tecnologia, entrevista grandes C-levels de grandes empresas, quando a gente fala de carreira e profissões, é comum aparecer listas de daqui 10 anos, 40% das profissões não vão mais existir. Vai ser, com certeza, uma das perguntas que tu mais respondeu é se a inteligência artificial vai substituir as pessoas. Queria que tu desse a tua opinião sobre o futuro das carreiras, né, dos empregos em si, para quem está nos assistindo e está tentando pensar o futuro aí da sua carreira, para a gente encerrar nosso bate-papo. Ô Rafa, eu sempre faço essa pergunta e aí os executivos, os futuristas sempre falam, não, a gente precisa ser muito cauteloso para falar do futuro, então eu estou dizendo que precisa ser muito cauteloso e aqui não é uma verdade absoluta. Eu consigo dizer algumas percepções. Então, para falar do futuro, eu vou pegar a inteligência artificial. Inteligência artificial é o assunto do momento, é uma tecnologia que ela assusta muito e eu diria para você, tira esse lado de temer a inteligência artificial, essa coisa da ficção, da inteligência artificial tomando o lugar das pessoas. Não, tenta entender a inteligência artificial de uma forma mais prática, mas mais do que isso, tenta entender o teu papel profissional num contexto de uma empresa ou de um negócio, num mundo em que a gente vai ter cada vez mais automatização, em que as máquinas vão desenvolver muitas coisas que hoje a gente desenvolve. E aí eu diria que quando a gente olha para carreiras, a gente vai precisar cada vez mais de pessoas que entendam de seres humanos e que entendam de negócios. Vou dar um exemplo. Eu perguntei para a presidente da Microsoft, a Tânia, aqui no Brasil, qual que era o maior desafio que ela tinha quando ela contratava profissionais técnicos. Ela falou, meu maior desafio, eu contrato profissionais tecnicamente, são ótimos. Meu maior desafio é que esses profissionais entendam de pessoas, comportamento humano, negócios. Porque no fim a inteligência artificial ela
passa a ser uma ferramenta também. Mas e aí? Como que eu vou entender o psicológico da minha equipe no momento em que eu vou tirar uma função de uma pessoa e dar para a inteligência artificial? Como que eu trago essa pessoa para fazer outra coisa? É um mundo em que a gente vai estar em constante transformação, é um mundo em que a gente... E aí a inteligência artificial, todas as computação quântica, todas as tecnologias que estão por vir, elas não são tecnologias que vão apenas substituir ou alterar o médio prazo. Elas vão mudar o nosso modelo de negócio. Eu arrisco a dizer que o capitalismo ele muda por causa disso. Então, assim, a gente está falando de novas indústrias, a gente está falando de novas funções, novas habilidades. Então, assim, mais do que tentar imaginar o futuro, eu acho que tem que ter resiliência de entender agora. O que eu faço hoje? Eu faço esse exercício. O que eu faço hoje que pode ser substituído? É 80%, 70%? Esses outros 30%, como que eu posso crescer, potencializar? E por aí vai. Muito legal. Cara, obrigado por tudo aí, pelo teu tempo. Parabéns pela tua trajetória. Com certeza vai inspirar aí muita gente. Eu já sabia um pouco dela, porque eu me preparei para o nosso bate-papo aqui. E dá para entender muitas coisas que tu faz no dia a dia baseado na tua carreira aí. E queria que tu deixasse teus canais aí pro pessoal te seguir e te agradecer novamente por estar com a gente. Cara, eu que agradeço. Eu disse para você que é um desafio falar. É uma grande terapia, né? Às vezes você traz coisas aqui que você não falava há muito tempo, mas queria agradecer. Basicamente, eu tô ali no LinkedIn. Eu tô como Pacete ponto. A galera me zoa Pacete ponto, mas eu coloquei o ponto porque o LinkedIn não deixa colocar só um. Mas eu tô como Pacete ponto. L Pacete no Instagram também, onde eu mostro um pouquinho mais dos bastidores. E as plataformas da Forbes, Forbes Tech, Forbes Marketing, onde a gente fala ali um pouco de tecnologia, comportamento e negócio. Muito legal, obrigado, Pacete. E esse foi um episódio aí do MacCast Carreiras, é uma parceria aí do Share com o Mackenzie, o MacPlay, o Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie, e até a próxima.